Olá, graça e paz, eu sou o André Augusto e você está em mais um vídeo da nossa série Sendo Cheio do Espírito. Deixa aí o seu like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, compartilhe os nossos vídeos com seus amigos, compartilhe nas redes sociais, que a gente possa disseminar a informação, que a gente possa levar o conhecimento a muitas e muitas pessoas. O nosso vídeo de hoje é um vídeo sobre a teoria das hidroplacas. Isso mesmo, essa teoria é a teoria do cientista Walter Brown, norte-americano, criou essa teoria em 1980. E hoje vamos falar muito sobre essa teoria, vamos dar uma pincelada sobre a teoria das placas tectônicas. Fique com a gente e vamos falar muito sobre esse assunto. Então, pessoal, tá vendo essa imagem aqui atrás? Isso aqui é um cânion lá do Rio Grande do Sul. Isso mesmo, uma cidade, se eu não me engano, é Cambará do Sul. Uma coisa assim. Este cânion lá do Rio Grande do Sul também é uma das evidências do grande dilúvio. Da mesma forma que a gente aprendeu aí nos nossos últimos vídeos, falando sobre o Grand Canyon, este cânion também, nós temos o privilégio de ter também ele aqui no nosso país. Antes de falarmos sobre o nosso assunto das hidroplacas, a gente pode falar um pouquinho sobre as placas tectônicas. A teoria das placas tectônicas, que os evolucionistas hoje acreditam, e aqui é a teoria que é mais divulgada aí nas nossas escolas. Então, o que é essa teoria das placas tectônicas, também conhecida como chamada de deriva continental? A crosta terrestre é dividida em vários blocos, vamos dizer assim, blocos semi-rígidos. Quer dizer, esses blocos, essas placas, elas são impulsionadas, elas são movimentadas com uma força, uma energia que tem ali dentro do magma. Quem criou essa teoria, que foi um cara chamado Alfred, um alemão, lá acho que no início do século XX, 1913, se eu não me engano. Esse Alfred, ele falou sobre a teoria das placas tectônicas, mas ele não soube explicar ou especificar sobre essa força, essa movimentação no interior da Terra. Mais tarde, se eu não me engano, 2 cientistas, eles começaram a estudar sobre essa força no interior da Terra. E o que eles falaram? Eles falaram que existia uma certa troca de calor dentro do magma da Terra, onde quando o magma estava bem quente, né, ele subia, e quando ele chegava próximo à crosta terrestre, ele esfriava. Com base na densidade, esse magma voltava a descer de novo, esquentava e subia. Então, fazendo esse ciclo, ele fazia, né, essa rota, né, essa rotatividade. E com essa rotatividade, embaixo de uma placa, ia empurrando a placa para a sua lateral. E da mesma forma, teria uma outra força que estaria mais ou menos desse jeito aqui, e ia fazer com isso com as placas. Só que para você fazer isso, né, em algum outro ponto do planeta Terra, teria alguma força desse jeito, fazendo o quê? Com que a Terra entrasse, né, para dentro do magma, a crosta terrestre entrasse para dentro do magma. E uma outra, um outro contra essa teoria das placas tectônicas é a formação de muitas montanhas no oceano. Se você acha que o pico do Everest é o maior, você está enganado. Nos oceanos existem muito mais picos e montanhas com muito mais profundidade, vamos dizer assim, do que o próprio pico Everest. Então, com base nessas informações, é impossível que a Terra foi dividida, os continentes foram divididos, né, na antiga Pangeia, para depois as Américas, né, a África e a Ásia. É impossível que essa teoria de placas tectônicas tenha formado essas montanhas no oceano. E outra coisa,
A Terra, hoje, se você for analisar, aprofundar nos estudos, as montanhas ela tem uma certa forma, se você for olhar a formação das rochas sedimentares, algumas estão formadas de ondas, quer dizer o quê? Que a Terra foi pressionada. E pela Terra ser pressionada, vamos dizer assim, nos extremos do planeta, formou essas ondas. Então, a teoria das placas tectônicas também não explica isso. A teoria que nós vamos falar hoje, que é a teoria das hidroplacas, ela explica tudo isso, explica as montanhas no fundo dos oceanos, explica os picos, né, em cima da nossa Terra, né, vamos dizer assim, do elemento seco. Então, antes da gente entrar nessa teoria das hidroplacas, vamos dar uma pincelada no nosso último vídeo, vou deixar o card aqui para quem não viu, sobre esse último vídeo, porque nós falamos lá sobre as águas que estão no subsolo, onde foi furado um poço lá na Rússia e lá na Alemanha, um poço de 12 km de profundidade e um poço de 9 km de profundidade. E lá embaixo foi encontrado o quê? Água 2 vezes mais salgada que as águas dos oceanos, e foi encontrada também essa água com a temperatura mais elevada. O embasamento dessa teoria das hidroplacas é que abaixo da crosta, né, vamos dizer assim, entre o basalto e o granito, existe este lençol bem espesso de água. E no princípio, antes do dilúvio, tínhamos, né, um nível, né, de cerca de 1 quilômetro de espessura de água, e o rompimento dessa água fez com que a terra, né, as águas saíssem do abismo. Tanto que na própria palavra de Deus, quem já leu lá Gênesis 7, capítulo 11, fala que romperam-se todas as fontes do abismo. Você nunca leu isso e ficou perguntando, mas que abismo, que água é essa? Mais uma vez, gente, Moisés, há 3.500 anos atrás, falou sobre isso. E ele não tinha ciência, ele não tinha tecnologia nenhuma e nem tinha furado um poço de 12 quilômetros para saber que tinha água lá embaixo. Quem falou com ele foi o nosso papai do céu. Então, eu até arrepio, porque é maravilhoso você ler um livro que foi escrito há muito tempo atrás, informando coisas que só hoje nós descobrimos com a tecnologia de hoje. Então, embasado nisso, Walter Brown, norte-americano, que é o criador da teoria das hidroplacas, ele dividiu essa teoria aí em 4 fases, que é a fase de ruptura, a fase de inundação, a fase de deriva continental e a fase de acomodação das águas e da terra. Eu vou mostrar para vocês agora um pequeno vídeo, um breve vídeo do próprio Walter Brown falando sobre essa teoria. Ele vai dar informações mais técnicas do que eu, porque eu não sou físico, não sou matemático, e muito menos cientista. Então, pessoal, presta atenção nesse vídeo, ele é bem curtinho, mas ele explica mais ou menos toda essa teoria. Procuramos o diretor aposentado de um dos principais laboratórios de pesquisa e desenvolvimento do Departamento de Defesa, o Dr. Walter Brown. Podemos ver em nosso planeta 17 aspectos muito estranhos, que podem agora ser sistematicamente explicados como sendo o resultado do cataclismo de um dilúvio global, cujas águas irromperam de câmaras subterrâneas com uma liberação de energia excedendo a explosão de 10 bilhões de bombas de hidrogênio. Essa explanação nos mostra quão rapidamente as maiores montanhas se formaram. Ela explica os depósitos de carvão e óleo e a rápida deriva dos continentes. No piso do oceano existem enormes valas e centenas de fendas e vulcões. Isso explica a formação de camadas e da maioria dos fósseis dos mamutes congelados, a assim chamada Era Glacial e os maiores cânions, especialmente o Grand Canyon. A Terra pré-diluviana provavelmente tinha apenas um enorme supercontinente coberto com viçosa vegetação. Havia mares e rios principais. As montanhas eram menores que as de hoje, mas talvez com 2.700 metros de altura. De acordo com a teoria da hidroplaca, a Terra pré-diluviana possuía muita água subterrânea, cerca de metade do que tem agora em nossos oceanos. Essa água era contida em câmaras interconectadas, formando uma placa delgada esférica com cerca de 800 metros de espessura, talvez a 16 quilômetros abaixo da superfície da Terra. A crescente pressão da água subterrânea esticou a crosta
como um balão se estica quando a pressão de dentro aumenta. Falhas na crosta começaram com uma rachadura microscópica, que cresceu em ambas as direções a uns 5 km por segundo. A rachadura, seguindo o caminho de menor resistência, circundou o globo em aproximadamente 2 horas. À medida em que a rachadura correu, ao redor da Terra, a crosta superior de rocha se abriu como um rasgo em um tecido esticado. A água subterrânea estava sob extrema pressão devido ao peso dos 18 quilômetros de rocha se pressionando contra ela. Então a água explodiu violentamente para fora da ruptura. Ao longo da ruptura circundando o globo, fontes de água se projetaram supersonicamente a quase 32 quilômetros em direção à atmosfera. O borrifo dessa enorme fonte produziu chuvas torrenciais como a Terra jamais havia experimentado antes ou depois. A Bíblia afirma que todas as fontes das profundezas jorraram em um dia. E ela descreve esses eventos de 5.000 anos atrás, que agora podemos ligar cientificamente. Parte da água se projeta acima da fria atmosfera, se converte em cristais de gelo, produz grandes pedaços de gelo enterrando, sufocando e imediatamente congelando qualquer animal, inclusive os mamutes da Sibéria e do Alasca. As fontes de alta pressão provocaram erosões na rocha em ambos os lados da rachadura, produzindo volumes enormes de sedimentos provenientes dessa água enlameada na terra toda. Esses sedimentos aprisionaram e enterraram plantas e animais, formando o registro fóssil. Essa erosão ampliou a fenda. A largura ficou tão grande que a rocha comprimida abaixo da câmara subterrânea se projetou para cima, fazendo nascer a cadeia mesoceânica que envolve a Terra, como a costura de uma bola de beisebol. As placas continentais, as hidroplacas, ainda com água abaixo delas, deslizaram morro abaixo, se afastando da ascendente cadeia atlântica. Depois as placas continentais, em lenta aceleração, terem alcançado a velocidade de 72 km por hora, encontraram resistências, se comprimiram e enrugaram. A porção de hidroplaca que enrugou para baixo formou as fossas oceânicas, e as que enrugaram para cima formaram as montanhas. É por isso que as maiores cadeias de montanhas são paralelas às cadeias oceânicas, das quais deslizaram. As hidroplacas, ao deslizarem das cadeias oceânicas, abriram bacias oceânicas muito profundas, para dentro das quais as águas do dilúvio se retraíram. Nos continentes, cada depressão ou bacia ficou com água até a borda, produzindo lagos pós-diluvianos. A demonstração da maciça catástrofe mundial da antiguidade que acabaram de testemunhar apoia a história bíblica do dilúvio em todos os detalhes. Então, o pessoal gostou? Entendeu mais ou menos aí como que funcionou? Olha, se você ainda ficou com um pouco de dúvida sobre esta teoria, eu vou colocar na descrição o link de um vídeo do nosso professor Adalto Lourenço, cientista brasileiro, formado em física, matemática, bem conceituado. Escreveu 2 livros que eu também indico, esses 2 livros aqui, que é Como Tudo Começou e Gênesis 1 e 2. São livros maravilhosos, livros que você vai aprender muito sobre o princípio de todas as coisas. Então, nesse vídeo, que eu vou deixar o link, é um vídeo com cerca de 34, 35 minutos, mas é um vídeo que detalha muito bem esse pequeno vídeo que você acabou de ver aqui do Walter Brown. Ele também dá uma pincelada, igual eu fiz aqui no início, sobre a teoria das placas tectônicas. Então, pessoal, espero que você tenha gostado do nosso vídeo, espero que você tenha alimentado, né, deste novo conhecimento. Não esquece aí de dar o like no nosso vídeo, compartilha o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, dá essa força pra gente aí, tá? Deus abençoe a sua vida.